Vamos lá então, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Tem essa forma do aleatório aí que a gente pode utilizar. Tranquilo, vai funcionar, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. É uma estratégia, eu já passei isso para vocês em outros problemas, que é para a gente identificar o maior e menor valor dentro de um vetor. E aí eu coloquei o seguinte, que na verdade a ideia é assumir que a primeira posição, ela é, até então, a sua maior e menor leitura, né, que você tem até o momento, né? Então seria VET na posição 1 é a sua maior e menor leitura até o momento. Tudo bem? Você assume isso, né? E aí, como é que fica agora o percurso do vetor para a gente fazer o julgamento dos demais? É simples. Você pode recomeçar de 1 ou você pode partir de 2, tanto faz. O ideal, o correto, já que você tem a primeira posição, né, é você tratar de 2 em diante. Mas se você quiser fazer de 1, não vai dar nenhum tipo de problema. Aí você faz o seguinte, se VET na posição I é maior do que maior temp, certo? Então, fim C, aí você faz, se for maior, você troca. Troca não, desculpa, você substitui o maior. Aí você vai colocar assim, maior temp recebe VET na posição I. Perfeito? E aí você faz um outro, se VET na posição I for menor do que menor temp, faça fim C. E aí, de novo, você vem aqui e pega menor temp, recebe isso aqui. Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, já matamos aqui a maior e menor temperatura, agora a gente precisa da temperatura média. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem já acumular soma aqui dentro da leitura, fazer assim, ó, soma temp recebe, soma temp mais a leitura, ó, o VET na posição I, pode ser feito? Pode, porque aqui você já está acumulando o total da temperatura. Se você está acumulando o total da temperatura e a gente presume que no final do para, toda ela já vai estar pronta, né? Toda a soma já vai estar completa, aí você poderia fazer assim, ó, média temp recebe a soma, né? Soma temp dividido por 121. Perfeito? Aí a gente mata a maior e menor e a temperatura. Perfeito. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a quantidade de dias cuja temperatura armazenada é inferior à média. Bom, isso é muito simples. A gente faz de novo, o outro para, ó, vai de 1 até 121, e aí a gente vai fazer uma decisão aqui, ó. Se VET na posição I for menor que a média já encontrada, ó, então, aí agora eu vou fazer o quê? Quantidade dias inferior à média recebe o quê? Quantidade de dias inferior à média mais 1. Fim C. Perfeito? Tranquilo? Todo mundo entendeu o que eu estou escrevendo aqui, pessoal? Aí dá para a gente fazer agora só uma série de comandos de escreva, né? Escreval, eu vou colocar assim, maior temperatura. Ó, aí eu escrevo aqui, maior temp, né? Vou pegar o código de novo aqui, menor temperatura. Menor temp. Olha lá. O que mais? O que eu tenho que imprimir? A temperatura média. E eu vou colocar aqui de novo. Escreval. E vou colocar assim. Temperatura média.
média temp, né? Que mais? Agora eu preciso do quantidade de dias com temperatura inferior à média. Olha lá. A média. Sei lá. Inferior à média. E aqui eu vou colocar o quê? Quantidade de dias inferior média. Tudo bem até aqui? Ah, tá. Tá que por causa de um O no inferior você vai ganhar meio ponto, né? Tá bom. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Vamos rodar para ver se vai funcionar? Só fazendo uma revisão do código aqui. Para ir de 1 até 21, faça, leia e já acumulo. Depois de lido, eu calculo a média. Seguro a primeira posição do vetor aqui como maior e menor ao mesmo tempo. Percorro o vetor novamente fazendo o julgamento. Se vetor na posição I é maior que maior, eu substituo. Se menor que menor, eu substituo. Fim C, e já encontrei o maior e o menor. E aqui eu vou percorrer o vetor de novo para eu contar quantos itens, quantos elementos do vetor tem o valor menor do que a média de temperatura. Perfeito? Pessoal, o aleatório você pode ligar via código, né? Ou você pode ligar também aqui, ó. Você vem aqui, liga esse cara aqui e diz que você quer de 15 a 40 e não quer zero, e não quer decimal, ou seja, zero decimais, entenderam? É uma forma também de você ligar o aleatório. Mas tem uma forma de você colocar via código, a galera está compartilhando no chat aí. É legal, é interessante, automatiza a leitura e funciona, né? Deu erro. Qual é o erro? Faltou então. Aí, ó. Se fosse na prova, já tinha rodado, né? Sacanagem, professor. Eu quis dizer que era um então, mas você escreveu faça. Não, professor, mas era um então. Considera aí, por favor, tal. Não, seu algoritmo não rodou por causa do então. Por causa do então o algoritmo não rodou, né? Tô brincando, pessoal. Não faça isso não. Nem o Cleiton, né, Cleiton? A gente olha assim, rapaz, o aluno realmente ele só deu uma escorregadinha aqui. Vamos reconsiderar, né? Professor tem coração grande. Cadê o Cleito? O Cleito também foi bater uma janta, ele sumiu. Olha lá, vamos colocar para rodar agora. Olha aí, ó. Que bonito, ó. Tranquilo? Todas as leituras entre 15 e 40, perfeito? Aí ele diz, a maior foi 40, a menor foi 15 e a média foi 27 ponto alguma coisa. Quantos dias com temperatura inferior à média? 62 dias. Tranquilo? Esse algoritmo ele só tem esse problema, né? Esse problema aí que nós resolvemos só tem tamanho e safadeza, porque ele é simples de resolver, né? Olha aí, algumas poucas linhas, poderia até ser mais otimizado ainda. A gente poderia reutilizar algumas estruturas de repetição aqui para fazer isso. Eu arrisco dizer que talvez com uma nós conseguiríamos fazer isso, né? O algoritmo ficaria bem mais enxuto. E isso é um exercício interessante de vocês fazerem, né? Um desafio, tipo, pega esse exercício 3 e resolva ele com um para só, um exemplo, né? De repente é uma questão de prova, né? Nessa hora a imaginação vai a mil, né? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Manda dúvida aí para mim. Se não tiver, nós vamos passar para as questões. Cleiton, alguma coisa para você contribuir? O que você acha? Tá tranquilo? Tá indo bem? Estou fazendo certo aqui? Deu em decimal a média? Sim. Sim, porque nós colocamos ela que seria real, né? Fruto de decisão. Ah, o Cleiton aí, ó. Estou anotando as possíveis perguntas para a prova. Vai, pessoal, vai.
fruto de decisão, pense nisso, gente. Fruto de decisão, desculpa, olha eu viajando. Fruto de divisão é sempre bom você trabalhar com casas decimais, a não ser que você admita que o número possa ser truncado, ou seja, perder a parte decimal, entenderam? Juliano está perguntando, no maior tempo 1, sim, eu expliquei isso aqui, ó, Juliano, que é a questão de antes de nós percorrermos o vetor para encontrar a maior temperatura e a menor temperatura, a gente assume que a primeira posição é maior e menor ao mesmo tempo. Isso facilita o julgamento, só isso. Não, aqui não pode ter I. Primeiro que está fora de um escopo de repetição, né? Está fora de um escopo, então não pode ter I. Não faria sentido ter I. É isso que eu quero dizer. Se você substituir por I, ele vai funcionar, mas não faz sentido. Aqui a gente quer explicitamente dizer que nós estamos pegando a primeira posição do vetor como maior e menor ao mesmo tempo. E daí nós vamos julgar todas as outras 120 com base na primeira. Entenderam? Se colocar I dá erro, não dá erro. Ele está declarado aqui em cima. Ó. Não pode dar erro. Não vai dar erro, não. Perfeito? Tranquilo? Vamos então para as questões. Deixa eu salvar aqui que eu vou publicar para vocês. Vamos para as questões. Ó, deixa eu compartilhar. New share. Estão vendo aí o arquivo texto? Sim? Se tentar colocar um número, o Francisco perguntou aí, se tentar colocar um decimal em uma variável inteira, ele vai dar erro ou trunca? Ele trunca. Ele não dá erro, não. Pelo menos eu acho que não. Não faz sentido ele dar erro nesse caso, ele vai truncar. Vocês sabem o que é truncar, né? Truncar, ele desconsidera a parte decimal do número e só guarda a parte inteira. Atividade 4. Atividade avaliativa 4? Tá, depois a gente conversa. Eu fiz um roteiro aqui, tá? Tem mais dias, fica tranquilo, a gente vai ver alguma coisa aí. De repente o Cleiton pode nos ajudar também, tá? Beleza, vamos lá então. Ó, uma possível questão, pessoal. Diferencie as propriedades tamanho e posição de um vetor. Exemplifique. Ó, imagine que isso possa cair na prova, né? O que significa a propriedade tamanho do vetor e a propriedade posição, né? Uma possível resposta seria assim: tamanho é a propriedade que indica a quantidade de elementos que o vetor poderá armazenar. Perfeito? Alguém tem algum questionamento? Enquanto, eu poderia assim, já a posição indica o único elemento que será acessado por determinada instrução. Aí eu vou colocar bem assim, acesso, deixa eu pegar aqui, acesso, né, ou gravação, vou colocar assim, leitura ou escrita, acho que assim fica mais claro. Perfeito? Tudo bem? Entenderam isso? Então eu tenho aqui como exemplos um vetor do tipo, um vet do tipo vetor de 1 até 200, ou seja, nesse caso aqui, o vetor vet armazenará 200 elementos. Perfeito? Outro exemplo é eu acessar o vet na posição 50. Né? Eu fazer assim, leia vet na posição 50. Fazendo a leitura de um valor e armazenando na posição 50 do vetor vet. Tranquilo, pessoal? Dúvidas?
deixa para sábado, né? Vocês não estão falando nada. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia falar assim, tá tudo tranquilo então, bora para a prova, né? Claudiane, alguma dúvida? David, Francisco, você já tem meio ponto, tá? Você está participando, a galera ainda não está falando nada, né? Eu estou cheio de dúvida. Não é possível que você está cheio de dúvida. Para com esse negócio. Você tem que colocar qual é a dúvida, né? Não, para com esse negócio. Eu estou cheio de dúvida. É o típico aluno que chega no final, lá na beira da prova, fala, professor, eu não entendi nada. Fala, rapaz, faz um negócio desse comigo, não. Não, entra sim, rapaz. Tem coisa muito pior da computação. Hum, Tô estudando que nem, não, tem que estudar bastante. A gente tem que vencer mesmo, tem que vencer as limitações, né? Tem que vencer as limitações. Tô estudando que nem doido. Tô fazendo o quê? 2 bootcamp. O que que é isso? O que que é bootcamp? Curso? Treinamento de programação e desenvolvimento. Ah, beleza. Isso aí. Quantos dias você já virou programando aí? Uns 2, 3? Já virou a noite desenvolvendo? 6? Ô, louco. É isso aí. Questão de número 2. Podemos declarar um vetor que suporta dados inteiros e também caracteres? Aí faltou eu acrescentar aqui, ao mesmo tempo, né? Olha lá, olha a questão. Podemos declarar um vetor que suporte dados inteiros e também caracteres ao mesmo tempo? Explique. Olha, isso aí, pessoal, é uma questão que, na própria definição da estrutura de vetores, isso não pode acontecer. Como nós já falamos, a estrutura de vetor e também de matriz são estruturas homogêneas, ou seja, só podemos armazenar um tipo de dado lá, né? Ou seja, ou é inteiro ou é caractere. Tá? Então, aí na explicação de uma possível questão dessa, vocês colocaria mais ou menos assim. Não é possível armazenar dados de mais de um tipo de dado em um vetor ou matriz, visto que são estruturas homogêneas. Ou seja, só podem armazenar um tipo de dado por vez. Perfeito? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Terceira questão. Qual das declarações de vetores abaixo está incorreta? Isso vai ter bastante na prova, tá, pessoal? Então, fiquem espertos com esse tipo de questão, assim, sobre o trecho de código que está correto, o trecho de código que está incorreto. Vocês têm que saber a leitura. Aí eu tenho aqui var, vetor 1, do tipo vetor de 1 a 5 de inteiro. Tá certo? Perfeito. Var, vetor 1, do tipo vetor de 1 a 999 de lógico. Tá certo? Tá certo. Var, vetor 1, vetor de 1 a 7 de inteiro, vírgula, caractere. Isso aqui não tá certo. Pela resposta do anterior, que eu falei que só pode um tipo de dado, isso aqui vai dar erro. Primeiro que isso aqui tá coisa mais esquisita. Para quem declara variável, está muito tranquilo, né? Isso aqui está correto, né? Explicar o que é lógico. Lógico é o tipo de dado verdadeiro ou falso, certo? É o lógico. Em outras linguagens é chamada em C Sharp, Java é bool, né? Em outras é boolean. Se o nome do vetor for vetor. Ah, boa pergunta, né? Boa pergunta. Se o nome do vetor for vetor, né? Boa pergunta. Seria um vetor dentro de um vetor, certo? Em qual que você está falando, David? Aqui na C? Não, isso aqui dá erro. Não, isso aqui dá erro. Isso aqui está errado.
Ó, não pode. Não pode. Tá? Ah, na pergunta do Cleito. Não, não, não. O Cleito está falando de outra coisa. Ele está falando de regra de nomenclatura de variável. Se eu posso ter uma variável com o nome de uma palavra reservada, né? Aí, ó, isso que ele acabou de colocar aí, é uma palavra reservada. Então, eu não posso ter, por exemplo, variáveis com o nome de palavras reservadas, né? Então, eu não posso ter uma variável chamada algoritmo. Vai me dar erro, né? Beleza. Questão 4. Em se tratando de um vetor de 200 posições, qual das estruturas abaixo faz o percurso do vetor? Observação. Considere as variáveis corretamente declaradas. Então, eu tenho, letra A, para ir de 1 até 200, passo menos 1, faça. Vocês acham que isso aqui percorre o vetor? Aonde, gurizada? Pelo amor de Deus, ó, meu coração até acelerou aqui. Gente do céu. Olha lá. Percorre, pessoal. Não percorre, né? De 1 até 200, passo menos 1. Mas não vai nem por decreto. Letra B. Para ir de 1 até 200, passo. Não coloquei o passo aqui. Eu acho, estou com uma impressão de que eu errei aqui nessa questão. Mas tudo bem, vamos lá. Isso não vai acontecer na prova porque o Cleito vai me ajudar a revisar as questões. Nesse caso aqui, ó, esse caso C aqui é o mesmo caso do primeiro. Copiei? Não copiei. Aqui eu usei uma outra variável. Ó, a ideia, olha o que eu quis fazer aqui. Eu quis fazer uma pegadinha. Eu ia fazer assim, passo 1 aqui, tá? Ó, tô retificando em tempo real a prova. Olha que interessante. A gente faz isso na sala de aula, né? Você não quer anular a questão, você vai lá e corrige a questão antes dos alunos começarem a prova. Mas aqui na questão C, na alternativa C, tem tem uma pegadinha aqui, que é isso aqui, né? Eu quero tirar isso aqui, ó. Eu estou percorrendo o vetor de 1 até 200, passo 1, faço. Eu estou percorrendo esse vetor? Não tem. Deixa eu ver aqui. Estou reconsiderando essa questão. Eu elaborei ela meio corrida. Não deu tempo de eu fazer certinho. Mas vamos lá. Em se tratando de um vetor de 200 posições, qual das estruturas faz o percurso do vetor? Eu quero uma estrutura que faz o percurso corretamente. Qual que é? A letra B, ela está fazendo o percurso corretamente. Até porque isso aqui é desnecessário, né? Mas ela está fazendo o percurso correto. Agora, e a letra C? Qual que é o problema dela, se tivesse na questão, né? Ela está fazendo o percurso, você olha assim, está fazendo para ir de 1 até 200, passo 1, tá certo? Faça. X recebe o vetor na posição J. Então, eu não estou percorrendo o vetor. Vocês entenderam? Tem um lancezinho de variável aí, né? Às vezes, o professor, ele recebe um espírito ruim, né? E aí ele coloca umas pegadinhas dessa, aí fica bem divertido, né? O aluno vai que vai doido. Aí tal. Ah, falou, Cleiton. Falou, tá bom. O Cleiton tá chamando a atenção aqui, ó. Que o faça, ele tem cedilha. E faça com sem cedilha, né? É o faca. Tá certo, né? E pensa que isso já não aconteceu comigo? Cara, já aconteceu várias vezes. E aí você tem que olhar para o aluno assim e falar, cara, você tá certo, tá tudo certo, vou anular a questão, né? Tá certo, é isso mesmo. Beleza? É isso aí. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tem que ser faca, é sintaxe. Gente, sintaxe é sintaxe, não tem o que atenua a sintaxe, não. Isso, poderia ter uma alternativa, nenhuma das alternativas, exatamente. Beleza? Vamos fazer mais um break aqui, vou fazer uma parada, aí a gente começa a revisão em matrizes. Perfeito? Vamos lá então? Todo mundo se reconectar?
Eu acredito que só mais uma sessão de 40 minutos a gente consegue terminar. Beleza? Vou encerrar e aí vocês se reconectam.